Vamos entrar agora nas estruturas de repetições. Uma estrutura de repetição ela é útil quando a gente precisa executar vários comandos de forma lógica e sequencial, para que a gente possa não precisar digitar tanto código assim. Vamos entender a estrutura básica de uma estrutura de repetição. Para isso, nós vamos começar pela estrutura de repetição chamada para, até. Essa estrutura ela faz o seguinte: quando nós quisermos repetir um determinado comando ou um grupo de comandos por uma quantidade de vezes conhecida, nós utilizamos o para até. Nós precisamos obrigatoriamente de uma variável para fazer essa contagem de quantas vezes o comando já foi repetido. Tá? Então essa variável nós podemos chamar de qualquer nome. Eu vou chamar a variável i. Tá? A variável i geralmente é utilizada para esses tipos de comandos porque ela vem de index ou de índice, que é um padrão utilizado na programação para se referir à quantidade de vezes que aquele comando já repetiu. Tá? A gente chama geralmente de índice ou de index, então a gente vai abreviar o nome da variável como sendo i. Em seguida, nós vamos dizer que a variável é do tipo inteiro. Ela precisa também, obrigatoriamente, ser do tipo inteiro. Então, a estrutura do comando é a seguinte: para i partindo de 1 até 10, faça. Esse faça ele não tem cedilha, tá? Então, encerra o comando com o fim para, aqui embaixo. Beleza, e aqui dentro desse comando a gente vai escrever todos os comandos que a gente quer que ele repita de 1 até 10. Ou seja, de 1 até 10 vai contabilizar 10 repetições. Vamos lá, vou colocar aqui para que ele escreva a palavra teste, por exemplo. Ou seja, ele vai escrever 10 vezes. Vamos testar aqui. Executar. E ele escreveu aqui 10 vezes a palavra teste na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, 10 vezes ele escreveu a palavra teste. E ele escreveu tudo junto, né? Porque eu utilizei o comando escreva. Se eu utilizasse o comando escreval com L no final, quando eu executar, ele vai escrever uma palavra e pula para a linha de baixo. Outra palavra, pula para a linha de baixo. Então, ele escreveu aqui 10 vezes a palavra teste. Tá? Então, essa é a estrutura do comando para, comando de repetição para, e aí ele vai repetir sempre a quantidade de vezes que eu especificar aqui em cima no comando. Então, se eu quiser repetir aqui, por exemplo, 5 vezes, eu posso pedir para ele repetir de 1 até 5. Ele vai repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas eu também posso fazer o seguinte, começando de 3 e quero que repita de 3 até, por exemplo, 7. Se eu colocar aqui de 3 até 7, quantas vezes ele vai repetir esse comando? 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 5 vezes ele vai repetir esse comando. Vamos fazer esse teste aqui. Aí. Então, ele escreveu a palavra teste 1, 2, 3, 4, 5 vezes na tela. Ok? Então, aqui não é obrigatório, no comando para, não é obrigatório você começar exatamente no número 1. Você pode começar de qualquer número que você quiser até um limite que você especifica aqui no até. Certo? Então, outro detalhe, você também pode começar do zero. Se você começar do 0 até 10, quantas vezes ele vai repetir? 11 vezes, porque ele vai começar contando do zero, né? Então, de 0 até 10, você vai ter 11 repetições. Se eu colocar um número negativo aqui também, de menos 5 até 10, quantas vezes ele vai repetir isso? Então, aqui, de menos 5 até 10, ele repetiu 16 vezes a palavra teste aqui na tela. Tá? Então, você pode iniciar de qualquer número e colocar uma faixa até um determinado número final. Certo? Ele vai repetir aquela quantidade de vezes, aquele intervalo ali. Lembrando que ele conta o próprio número que está iniciando. Tá? Então, se você colocar aqui com 0 até 10, ele vai começar considerando o número 0 como sendo o primeiro número da contagem. Então, vamos lá. Então, para que é útil esse comando de repetição? Tá? A gente vai fazer uma série de exercícios nas próximas aulas, utilizando todas as estruturas que a gente já estudou até agora. Tá? Nós vamos utilizar condicionais, se, caso, repetição, enfim. Tá? Então, isso aqui vai ser muito útil para alguns tipos de algoritmos onde a gente vai precisar repetir comandos que a gente saiba a quantidade de vezes que a gente precisa repetir uma determinada operação. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser escrever de 1 até 10 na tela, veja só, eu tenho aqui
i começando de 1 até 10. Eu posso escreva a variável i. E dentro da variável i vai estar o número da repetição atual. Vamos lá testar isso. Ó. Então, a cada vez que ele repete o comando escreva, a variável i, ela é atualizada para o número da repetição atual que ele está fazendo. Então, ela começa de 1, né? Começa aqui de 1. Então, a variável i vai começar contendo o número 1. Então, ele vai repetir a segunda vez e a variável i vai passar a ser 2. Repetindo a terceira vez, o 3 e assim por diante. Até chegar no último valor aqui, que é o 10. Se eu fizer o seguinte aqui, se eu colocar daquela mesma forma, de menos 2 até 2. Então, quantas vezes ele vai repetir aqui? Menos 2, 1, 0, 1, 2. 5 vezes. E aqui vamos ver o valor que i vai assumir a cada repetição. Qual é o valor que i vai conter? Ele vai começar menos 2, que é o valor inicial, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? 5 números aí, 5 repetições ele fez esse comando, ok? Bem, e essa foi a estrutura de repetição para até. Vamos entender agora a próxima estrutura de repetição.